Olá, tudo bem? Será que o Rio de Janeiro vai ter o seu 7º governador da história com o mandato cassado? E você soube que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula, foi até o Congresso Nacional e bateu boca com deputados federais da oposição, claro, durante uma comissão na Câmara dos Deputados? Além disso, as atualizações sobre a situação no Rio Grande do Sul. Isso e muito mais no bloco de notas desta quinta-feira, 23 de maio de 2024, comigo, Diego Amorim, que já está no ar aqui pelo Correio Brasiliense. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde. No finalzinho do dia, a gente se reúne para juntos fazermos as nossas principais anotações de tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia, de maneira leve, objetiva, o mais didático possível e sempre que possível com leveza, porque a vida já é dura demais, hein? Vamos começar as nossas anotações? Deixe o seu like, o seu joinha, o seu tradicional joinha, é muito importante para mim, faça isso agora, por favor. Compartilhe esse link com mais gente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e chegue mais. Todos os dias de segunda a sexta, nos dias úteis aí a partir das 5 horas da tarde. Vamos nessa, vamos começar as nossas anotações. Muito bem, é tanta notícia no nosso dia a dia que chega de todos os lados que até eu, que sou jornalista e que tenho aqui a missão de manter você bem informado e bem informada, fui pego de surpresa recentemente quando eu vi ali uma manchete aqui no correiobrasiliense.com.br, olha, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, pode ser cassado? Eu não estava sabendo de nenhum escândalo envolvendo o Cláudio Castro e a coisa foi avançando e está avançando. Muito chão ainda para correr aí, muita água para correr embaixo dessa ponte, com o perdão do clichê, mas fato é que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e o vice-governador Tiago Pamplona, do MDB, além do presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do PL, estão sendo aí julgados e investigados. Hoje, quinta-feira, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, retoma a análise de um pedido de cassação do mandato do governador fluminense. Esse julgamento que foi iniciado na sexta-feira, último dia 17 de maio, havia sido suspensa depois de um pedido de vista de um dos magistrados. Pedido de vista é quando se pede mais tempo para analisar o caso. O juiz Marcelo Granado fez esse pedido de vista e, naquela ocasião, o relator do caso, o juiz Peterson Barroso Simão, votou pela cassação do mandato do Cláudio Castro e pela inelegibilidade dele por 8 anos, por esse período de 8 anos, 2 eleições gerais, portanto. Votou pela cassação também do vice-governador e pela cassação e inelegibilidade do presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar. Eles estão sendo acusados aí de falta de transparência no uso da máquina pública, em relação, sobretudo, à verba pública durante o período eleitoral. Há uma série de denúncias. É claro que esse julgamento esbarra também na realidade política, a gente sabe muito bem disso. Em nota, o Cláudio Castro disse que mantém a confiança na Justiça Eleitoral e que ainda não foram apresentados nos autos do processo elementos novos que sustentem as denúncias. Ao todo, são 9 investigados. E aí, eu me pergunto, minha gente, será que o Rio de Janeiro vai ter o sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sétimo governador da sua história a perder o mandato? A gente teve casos emblemáticos, como o do Sérgio Cabral, mais recentemente do Wilson Witzel. Enfim, o Rio de Janeiro está fadado a ser sempre um problema político, que não é só político, ali se mistura com uma série de outras questões também, e o assassinato da Marielle Franco, por exemplo, vereadora do PSOL, deixa isso muito claro para a gente com o desenrolar das investigações e os fatos novos relativamente recentemente divulgados. Será que o Rio de Janeiro é um problema à parte no Brasil? Ou nós estamos falando de um estado que é muito visado
cujos olhares estão sempre voltados para ele, e por isso a gente tem a impressão de que as coisas que acontecem no Rio de Janeiro são mais, digamos assim, latentes do que aquilo que acontece no restante do Brasil. São algumas perguntas e são algumas dúvidas. A decisão do TRE ela não é definitiva, recursos podem ser apresentados ainda. A gente sabe que a cassação de um mandato de um governador não é algo tão simples, nem da noite para o dia, e a gente continua acompanhando essa história e trazendo para você as atualizações aqui no correobrasiliense.com.br e, claro, no bloco de notas comigo, Diego Amorim, diariamente aqui com você. Vamos virar a página do nosso bloco de notas desta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Muito bem, seja bem-vindo você que chega agora aqui ao bloco de notas pelo Correio Brasiliense, você que por acaso é a primeira vez que está acompanhando esse formato aqui de programa, é um resumo do noticiário, é um bloco de notas, é você pegar o seu bloco de notas, eu pegar o meu aqui e a gente fazer as nossas principais anotações, eu te ajudando e a gente aprendendo junto aqui a negritar, a sublinhar, a circular aí no seu bloco de notas aquilo que de mais importante realmente aconteceu no dia, do mundo da política, do mundo da economia, às vezes noticiário internacional, às vezes noticiário mais leve ali, quase esbarrando no entretenimento. O importante é te ajudar a ser uma opção aqui para você ficar bem informado, bem informada, com leveza. Hoje é quinta-feira, 23 de maio de 2024, e a gente conversa um pouquinho agora, para a gente fazer as nossas anotações, sobre uma participação do ministro da Fazenda, desse terceiro governo Lula, Fernando Haddad, numa comissão na Câmara dos Deputados em Brasília. Em meio à participação do ministro, houve ali um bate-boca com deputados da oposição, mais de um deputado da oposição, Felipe Barros, do Paraná, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. Houve ali um momento em que um dos deputados da oposição disse que o Fernando Haddad era o Paulo Guedes, né, o ex-ministro da Economia, que é mesma coisa que ministro da Fazenda, a depender do governo aí, mas era o ex-Fernando Haddad, era o Paulo Guedes, ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro. Depois o Fernando Haddad, batendo boca ali com um dos deputados, disse que eles, oposição, eles, bolsonarista, como você queira chamar, negam tudo, dizem que a Terra não é plana, não é redonda. E a reflexão que eu te levo a fazer, anota aí no seu bloco de notas. Infelizmente a política entrou nessa lógica do espetáculo, a lógica virtual, na qual todos nós estamos inseridos, inclusive agora nesse momento você está me acompanhando por uma plataforma digital, mas a política virou a lacração, né, para usar um termo aí que todo mundo hoje já conhece, se popularizou bastante. É óbvio que aqui não cabe uma ingenuidade de achar que a política não tem embates ou que esses bate-bocas surgiram somente agora em razão das sessões e das comissões serem televisionadas ou porque os parlamentares estão com celulares na mão, fazendo lives ao vivo. Não, bate-boca sempre existiu na política, fora e dentro do Congresso Nacional, em campanhas e períodos fora de campanhas, isso é óbvio. E ninguém tem sangue de barata, também aqui não estou entrando nesse juízo de valor, se um deputado que xinga o outro, o que esse deputado tem que fazer, se tem que reagir, se não tem, se tem que ficar calado, se tem que usar ou não uma estratégia política por trás de cada uma dessas reuniões no Congresso Nacional. Mas, feita todas essas observações, fato é que há uma clara perda de institucionalidade na nossa política. Infelizmente, não é algo que é exclusivo da realidade brasileira, mas aqui nós precisamos falar com uma forma mais intensa, até porque é a nossa realidade brasileira, mas tudo virou um show de horrores, né? Em que não vale mais nem mesmo aquilo que o ministro Fernando Haddad falou de técnico, por exemplo, ou sobre temas, ou sobre projetos, ou sobre a meta fiscal, ou sobre a desoneração da folha, o que acaba chamando a atenção e saltando aos olhos, a ponto de eu estar aqui, em vez de falar para você o que o Fernando Haddad disse sobre economia, já que ele é um ministro da Economia, da Fazenda, eu estou aqui falando da briga que ele teve com deputados da oposição.
Isso empobrece, por óbvio, o nosso debate político. Isso empobrece, por óbvio, em última instância, a nossa democracia. E veja, talvez esses bate-bocas aí, protagonizados pelo Fernando Haddad e os deputados da oposição, possam e vão render alguns likes, algumas curtidas nas redes sociais dos parlamentares e até mesmo na dos ministros, ou até o próprio governo possa usar isso, né? Como eu já vi apoiadores do governo, membros do Partido dos Trabalhadores usando já aí, dizendo que o Fernando Haddad lacrou, mitou, jantou os deputados da oposição. Veja, minha gente, eu não sei você que me acompanha agora no bloco de notas dessa quinta-feira, mas o que muda na nossa vida ou na história do país ou na economia brasileira esse bate-boca do Fernando Haddad com os deputados? Cadê aqueles deputados e parlamentares que nós já tivemos no Brasil? É porque a nossa memória é muito curta, mas que eram pessoas mais, digamos assim, que respeitavam a institucionalidade, a liturgia do cargo, esse nome que às vezes não quer dizer nada, mas a liturgia do cargo, a postura. De novo, não estou querendo acreditar que exista uma política sem âmago, sem víscera, sem garra, sem às vezes bate-bocas, que fazem parte de qualquer grupo de pessoas, sobretudo dentro de um parlamento, mas a coisa era mais civilizada, não? Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Hoje tudo viraliza, tudo é like, e é uma briga que só reforça uma divisão que todos dizem condenar. O governo fala em união e reconstrução, os deputados falam e questionam a democracia venceu, o amor venceu, que era um dos motes da campanha do agora presidente Lula pela terceira vez. Os dois lados falam em união, em pacificação. Esse tipo de episódio que a gente assiste essa semana aqui em Brasília, nessa comissão da Câmara, isso fortalece ou reforça essa divisão? O tal do discurso de ódio que a gente assiste. Muitas vezes aqueles que dizem combater são os que mais estimulam essa divisão e esse discurso de ódio. Infelizmente, você tem que anotar isso aí no seu bloco de notas. Vamos virar a página deste nosso bloco de notas da quinta-feira, 23 de maio de 2024, e a gente continua te mantendo bem informado e bem informada. Segue aqui comigo, não vai embora não, e já vai deixando o seu like aí se você ainda não fez isso. Muito bem, além de deixar o seu like aqui nessa transmissão, eu te convido a compartilhar esse link. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, dos seus amigos, dos seus familiares, coloca nas suas redes sociais, para que mais gente conheça essa opção aqui no finalzinho da tarde pelo YouTube do Correio Brasiliense, o bloco de notas comigo, Diego Amorim. Sei que existem várias opções hoje, né, minha gente? Cada vez mais, né? E tudo muito segmentado. Às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir e já procuram um canal específico, um veículo específico, um jornalista específico. Aqui a gente tenta se focar nos fatos e te ajudar a fazer algumas reflexões, mas sempre sem tirar o fato de vista e de maneira muito clara, objetiva, direta, te manter informado sobre aquilo que de mais importante aconteceu no dia. Você que está aqui, muito obrigado de coração e de verdade pelo carinho da sua companhia e pela sua audiência. Vamos falar de Rio Grande do Sul. Eu dizia aqui em semanas anteriores, quando começou toda essa loucura e essa maior crise climática sem precedentes da história do Rio Grande do Sul, eu dizia como a gente vai ter que ter paciência. A gente, que eu digo, nós que estamos, sobretudo, fora do Rio Grande do Sul, que às vezes é muito mais fácil a gente falar, a gente analisar, a gente comentar. Estando aqui, onde eu estou hoje, em São Paulo, na capital paulista, num escritório com ar-condicionado, enquanto as pessoas estão lá, os gaúchos e gaúchas estão em loco, sofrendo, sentindo na pele o desespero e a dor desses dias, dessa tragédia que ainda está em curso. E agora que a água vai baixando em boa parte do estado, existe uma tendência quase que natural de que o restante do Brasil acabe até se esquecendo, não sei se esquecendo é forte demais, mas minimizando o espaço e o peso até mesmo no noticiário aqui, nós jornalistas, a imprensa, em relação a esse tema. Mas é pelo contrário. Agora é hora de a gente olhar para o Rio Grande do Sul, porque a água está baixando e a gente vai ver muita coisa que a gente não estava vendo antes. Veja, as pessoas estão com água, com urina de rato, morte confirmada já por leptospirose.
Medo de choque, a questão da energia, rede elétrica, toda embaixo d'água. Então, veja, a questão das doenças, a análise do que se perdeu, do que não se perdeu, do que vai dar para ser reaproveitado, do que realmente se precisa agora de mais emergencial, de doações, de recursos públicos, tudo é agora, é a partir de agora. É uma tragédia em etapas. Eu sei que é uma expressão clichê, mas é uma tragédia em conta-gotas, e eu acho que é até uma horrível analogia, porque a gente está falando de água, mas é uma tragédia em fases, em etapas, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Desejo muita força ao povo gaúcho, que eles são um povo forte, né? Quem tem familiares, amigos, eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, sei da força desse povo, uma força natural, uma força genuína, e agora é a hora do Brasil inteiro olhar para tentar, cada um na sua situação e na sua realidade, sobretudo o poder público, claro, mas também a sociedade civil, as empresas, e a gente dar as mãos, governo estadual, prefeituras, governo federal, está lá o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, está lá o governador Eduardo Leite. Surgem agora os embates políticos, a gente vai se aproximando de uma eleição municipal, de uma pré-campanha para a eleição municipal, mas que nós não percamos o foco daquilo que realmente os gaúchos e gaúchas precisam, e só eles podem dizer o que eles realmente precisam, num momento como esse. Vamos virar a página do nosso bloco de notas. Muito bem, vamos para as nossas últimas anotações do bloco de notas dessa quinta-feira. Deixa eu atualizar aqui, que ainda dá tempo, a situação do Rio Grande do Sul. Eu falei que a água está baixando em parte do estado, mas a chuva continua, sobretudo na capital gaúcha, em Porto Alegre, em que a água volta a subir e a situação é de desespero. Há relatos que chegam aí da capital gaúcha que falam em um pesadelo constante, de algo que não se acaba realmente. A situação ainda é bastante complicada. Ainda atrelado a esse assunto, anota aí no seu bloco de notas, aquele chamado Enem dos concursos, que é o concurso nacional unificado, que foi criado aí agora nessa gestão do terceiro governo Lula, que havia sido adiado justamente em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, já tem uma nova data. Dia 18 de agosto será o Enem dos concursos. Você que se inscreveu, milhões de pessoas no Brasil inteiro, corre atrás, do edital, dos locais de prova, tudo certinho, mas o que mais importa é você saber que o Enem dos concursos agora já tem uma data remarcada, dia 18 de agosto. Outra anotação rápida para você fazer aí no seu bloco de notas é o primeiro lote de restituição do imposto de renda, já está aí na agulha também. Você pode conferir se você vai ser contemplado, se você tem alguma restituição já neste primeiro lote que foi liberado. Detalhes sobre o Enem dos concursos você pode conferir no nosso site do correiobrasiliense.com.br, o mesmo sobre a restituição do imposto de renda, que abriu a consulta para o primeiro lote, e essas são as principais anotações desta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Muito obrigado. Você que ficou comigo até aqui, amanhã, sexta-feira, eu estou de volta a partir das 5 da tarde. E você que está chegando, por acaso, nesta semana ao bloco de notas, eu conto a você que esse programa ele é sempre feito ao vivo, direto dos estúdios da TV Brasília, na capital federal, mas nesta semana, excepcionalmente, esse formato um pouco diferente, porque eu, Diego Amorim, estou fazendo um curso aqui que dura o dia inteiro, mas aprendendo bastante em São Paulo, e na segunda-feira que vem, dia 27 de maio, a gente volta ao nosso formato original, ao vivo, bloco de notas, direto dos estúdios da TV Brasília. Até amanhã, coragem, tchau, tchau.